Tá o som? Pronto, agora sim. Ai, meu pai. Viu só? Só que ontem ficou tudo, aí agora é aquela lei de Moore. Tem que ser com emoção. Tem que ser com emoção. Sem emoção não vale. Não é assim? É. Não é Bom, isso? e aí? Pronto. Muito bem, vamos lá então. Se você me permitir, então, eu vou fazer aqui uma breve apresentação do nosso seminário e dos temas que a gente vai abordar hoje, né? Na verdade, do nosso webinar, né? Essa terminologia que tanto se popularizou nesse período de quarentena. E aí, na sequência, dentro daquilo que a gente já tinha combinado, então, eu faço a minha exposição sobre direito material do trabalho, e aí, na sequência, te passo a palavra para tratar das modificações introduzidas pela reforma trabalhista na seara do direito processual do trabalho e possíveis repercussões nesse período de pandemia do coronavírus, né, da Covid-19. Tá ok? Podemos seguir assim? Podemos, tá ótimo. Joia, então. Bom, em primeiro lugar, então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer enormemente a presença de todos vocês, colegas docentes, servidores, alunos, né, de graduação, nesse momento. Essa iniciativa, né, da Faculdade de Direito foi realizada no sentido de promover ou de manter uma aproximação entre professores e alunos no decorrer desse período de inevitável afastamento. Esse é o primeiro de uma série de eventos que serão realizados no âmbito desse projeto que hoje se inicia. Hoje, nós vamos tratar de algumas questões contemporâneas do direito do trabalho e do direito processual do trabalho, partindo de algumas modificações introduzidas pela reforma trabalhista, e relacionando esse novo contexto das relações de trabalho com o momento que nós vivenciamos, né, com esse período de pandemia da Covid-19, do novo coronavírus, como se convencionou denominar. Basicamente, como o nosso tema é bem extenso, né, novas tendências do direito do trabalho, da reforma à pandemia, né, nós vamos ter aqui que fazer um recorte, lógico, e fizemos aqui uma seleção de temas a serem abordados. Eu até tinha sugerido que a professora Carolina Tupinambá falasse antes, né? Mas ela falou, olha, eu acho que talvez seja melhor abordar o direito material do trabalho antes, e posteriormente nós tratarmos daquilo que busca dar efetividade a esse direito, o direito processual do trabalho na sequência. E assim ficou a nossa divisão. Basicamente, eu vou tratar de três aspectos, de 3 pontos, 3 institutos que sofreram alterações ou que foram introduzidos pela reforma trabalhista, terceirização, trabalho intermitente e também o teletrabalho, e na sequência vou estabelecer a inter-relação com uma dessas recentes MPs editadas, né, pelo nosso chefe do Executivo Federal, nosso presidente, a MP 927, que trata do teletrabalho em períodos de pandemia. Esse vai ser o nosso ponto de conexão da reforma à pandemia. Né? E, na sequência, a professora Carolina vai tratar de outras questões relevantes, introduzidas ou modificadas no período da reforma, e suas repercussões nesse período de pandemia à luz do direito processual do trabalho. Ok? A professora Carolina e eu temos a grata satisfação de sermos colegas, tanto na UERJ quanto na Unirio, então temos vários projetos de pesquisa e de extensão em comum, e aí, por força disso e dessa afinidade de temas que nos une, acabamos propondo um seminário conjunto, esse primeiro webinar, que eu espero seja útil e proveitoso para todos vocês, ok? Bom, eu sou professor Daniel Queiroz, sou professor adjunto de prática jurídica trabalhista e direito processual do trabalho. Professora Carolina tem mais tempo de casa na UERJ, eu costumo brincar, né, professora Carolina, nós somos contemporâneos de graduação, inclusive, mas professora Carolina foi minha monitora, né, então certamente ela na sequência vai falar com muito mais propriedade do que eu só vou aqui abrir os trabalhos, né, propriamente, para que ela possa falar mais adiante. Nossa ideia é desenvolver os respectivos temas em um intervalo de mais ou menos 20 minutos para cada um, e na sequência nós vamos abrir para a participação de vocês, tá? Para dúvidas, questionamentos ou até angústias que vocês tenham referentes a esses temas que nós vamos abordar. Questão de
só por uma questão de dinâmica, né, que não haja qualquer tipo de interferência, nós silenciamos os microfones de vocês, tá, durante o período da nossa exposição, e aí pedimos que nesse interregno qualquer comunicação se dê através do chat, tá, o chat é público, vocês podem aqui postar aquilo que desejarem, tá, não há qualquer problema. Bom, tratando então propriamente do tema, né, sem maiores delongas, né, a minha ideia é falar um pouquinho, em primeiro lugar, da própria evolução do direito do trabalho, de qual foi o mote, né, que culminou no surgimento desse ramo, né, do direito, que nós dizemos moderno, né, na medida em que ele surge na Idade Moderna, como uma reivindicação do proletariado por novas e melhores condições de trabalho, e situar qual o seu viés ou potencial protetivo nos dias de hoje, principalmente ante o próprio fenômeno da globalização e da flexibilização das relações de trabalho. Bom, então, como eu antecipei, o direito do trabalho ele surgiu como uma necessidade, né, de uma maior interferência do Estado nas relações entre empregador e empregado, sobretudo no período que se convencionou denominar de Revolução Industrial, e aí eu estou partindo bem do básico mesmo, né, porque nós temos alunos aqui que certamente já estudaram Direito do Trabalho, mas outros que ainda não tiveram um primeiro contato com essa disciplina, então acho que esse preâmbulo é necessário. O direito do trabalho surge, então, dentro desse conceito, né, no período que se convencionou denominar de Revolução Industrial, é dito ser considerado um ramo de direito moderno, porque ele como uma reivindicação do proletariado por novas e melhores condições de trabalho. A maior parte dos autores, então, convencionou dizer que o direito do trabalho é fruto de um movimento ascendente, ou seja, de uma reivindicação do proletariado por novas e melhores condições de trabalho frente às classes detentoras do capital. Alguns chegam a afirmar que no Brasil essa não foi a tendência prevalente, na medida em que o direito do trabalho surge, sobretudo, em decorrência do surgimento da própria CLT, que data de 1943, e muitos veem como uma espécie de concessão do Estado Novo aos trabalhadores, né, em troca da supressão de vários direitos de cunho civil e político. Okay? Então, existe esse duelo de posições, outros consideram que não, que também no Brasil foi fruto de um movimento ascendente, sobretudo, né, das greves e das revoluções ocorridas no contexto fabril em São Paulo desde a década de 20. Né? Então, nós temos esse duelo de posições, mas fato é que, numa perspectiva mais ampla e internacional, o direito do trabalho surge como fruto de um movimento ascendente dentro desse contexto vinculado à própria Revolução Industrial. Contudo, no decorrer do tempo, o direito do trabalho, como tudo, sofre algumas modificações. A globalização o fenômeno da globalização é um dos principais responsáveis por introduzir uma grande transformação do direito do trabalho. No que toca à estrutura produtiva, né, que passa a ser cada vez mais horizontalizada, né, com as empresas se especializando naquele que é o seu nicho de atuação, sendo que antes, normalmente, a empresa atuava desde lá a obtenção da matéria-prima até a colocação do produto à disposição do mercado consumidor. Então, ocorre aqui uma horizontalização cada vez maior, né, do próprio mercado e da dinâmica do mercado de trabalho e da própria produção, e no decorrer das décadas de 80 e 90, esse caráter mais intervencionista do Estado começa a sofrer um certo arrefecimento. É o que hoje nós chamamos de flexibilização das relações de trabalho, que não se confunde com a desregulamentação das relações de trabalho. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, diz-se que nós temos um direito muito desregulamentado. Por quê? Porque as normas em matéria trabalhista são poucas,
né, e se deixa aí um grande espaço para a autonomia privada no que toca ao estabelecimento das condições de trabalho, notadamente a partir da atuação dos sindicatos. Não é essa a nossa realidade. Nós temos uma série de disposições previstas na Constituição, na CLT e em várias leis esparsas referentes ao direito do trabalho. O que se teve foi uma flexibilização dessas normas de modo a aqui também permitir, em alguns temas, até um predomínio do acordado sobre o legislado, tá? Nós já vamos ver isso, ou algumas manifestações dessa tendência um pouquinho mais adiante, tá? É lógico que hoje, então, se vive aí uma grande tensão entre aqueles que seriam os defensores de um Estado social e aqueles que são adeptos do que se convencionou denominar de liberalismo, né? Ou seja, vivemos aqui uma tensão entre uma maior ou menor intervenção do Estado no âmbito das relações de trabalho. Diz-se, inclusive, né, ou dizia-se, inclusive, né, que qualquer ajuste no âmbito dessa seara laboral só seria possível para além daquilo que já está estabelecido na própria legislação trabalhista. O que eu quero dizer? Só seria possível um eventual ajuste entre empregado e empregador, em caráter individual ou através de negociação coletiva, para estabelecer novas e melhores condições de trabalho, para além daquilo que estava estabelecido na própria lei, né? Se dizia que a lei seria, então, uma espécie de contrato mínimo legal, ou patamar mínimo civilizatório, ou seja, ela traria um conjunto de garantias abaixo das quais aqueles envolvidos na relação laboral não poderiam descer, ou seja, o empregador não poderia renunciar a direitos que ali estivessem reconhecidos e o empregador não poderia também, de alguma maneira, tentar vilipendiar, né, ou reduzir essas garantias que estavam previstas na lei. O professor Maurício Godinho dizia, então, que os direitos trabalhistas deveriam ser conceituados como direitos de indisponibilidade relativa, porque, a princípio, são indisponíveis, né? Sendo que a nossa Constituição trazia apenas uma hipótese em que esse direito poderia ser relativizado através de negociação coletiva, né? A nossa Constituição previa a possibilidade de redução salarial via negociação coletiva, algo que ocorreu há algum tempo atrás, sobretudo quando da crise das montadoras de automóveis, né, notadamente no interior de São Paulo, em que se teria que optar entre uma redução de salários ou uma redução de postos de trabalho. E aí, através de uma negociação com os sindicatos profissionais, com os sindicatos de trabalhadores, optou-se por uma redução de salários. Nós vamos ver que isso hoje é possível, dentro do contexto que nós vivenciamos de pandemia do coronavírus, que isso é possível até através de acordo individual escrito, pelo menos assim prevê a medida provisória número 936, recentemente editada, que permitiu a redução de jornadas de trabalho e a redução proporcional de salários, já que a jornada reduz também os salários, né, via negociação coletiva ou mesmo ajuste, acordo individual escrito entre empregado e empregador. Mas, pois bem, o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que o direito do trabalho surgiu para regular essa relação entre empregado e empregador, que, a princípio, do ponto de vista fático, trazia em si uma desigualdade de forças, se presumindo de ascendência em frente ao seu emprego. Essa ideia começa a ser desmistificada e relativizada, ou flexibilizada, para usar a expressão mais corrente, no decorrer das décadas de 80 e 90, retomando aqui o fio da meada, e desemboca na reforma trabalhista, né? Ou seja, na Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, ok? Bom, essa reforma, ela alterou vários pontos, né, relativos à questão laboral, mas eu vou focar em 3 pontos nodais. Vou tecer breves comentários acerca da terceirização, do trabalho intermitente e do teletrabalho. Principiando pela terceirização. Bom, a relação clássica que o direito do trabalho visava regular
era aquela estabelecida entre empregado e empregador, né? Então, tratava-se de uma relação bilateral. De um lado, nós tínhamos um empregado, de outro lado, nós tínhamos um empregador. E essa relação, ela se caracteriza pela prestação de serviços por uma pessoa física, que é o empregado, com subordinação, ou seja, mediante as ordens emanadas pelo empregador. Essa subordinação é considerada uma subordinação jurídica, na medida em que esse trabalho é apreendido por um instrumento jurídico, qual seja o contrato de trabalho, firmado entre empregado e empregador, com subordinação, pessoalidade, né? Ou seja, o trabalhador não se pode fazer substituir por outro, é ele que pessoalmente deve prestar os serviços. Subordinação, pessoalidade, não eventualidade, ou seja, em caráter não ocasional, e onerosidade, né? Esse trabalhador pretende receber uma contraprestação pelos serviços realizados. Essa é a relação clássica, né? A relação de emprego clássica. Mas, como um neologismo trazido pela própria ciência da administração, surge dentro desse contexto a terceirização. Na terceirização, tem-se uma estrutura diferenciada, né? Nós passamos a ter três polos. De um lado, o trabalhador, de outro, uma empresa prestadora de serviços, e de outro, uma empresa tomadora de serviços. Originalmente, esse trabalhador, ele é empregado da empresa prestadora de serviços, embora seja colocado à disposição da empresa tomadora, com a qual, em relação à qual, não existe vínculo nem subordinação. Essa é a ideia da terceirização. É uma estrutura diferente, né? É uma forma de se buscar a eficiência mediante a concentração dos esforços da empresa tomadora de serviços naquela que seria o seu objetivo último. Por isso que, originalmente, a terceirização se dava em atividades meio, não em atividades fim, não naquela atividade que seria o objetivo último, né, da própria empresa, da própria atividade empresarial ali estabelecida. Então, desde logo, se estabeleceu uma distinção entre atividade fim e atividade meio, admitindo-se a terceirização apenas nas chamadas atividades meio, ok? É digno de nota a terceirização na iniciativa privada através da Lei 200, a administração pública deveria em atividades como segurança e vigilância patrimonial, serviços de limpeza, copeiragem, né? Serviços que não eram a atividade última do tomador desses serviços, né? Contudo, com a reforma trabalhista, foi alterada a Lei 6019 de 74, que regulamentava o trabalho temporário, que era uma hipótese excepcional de terceirização em atividade fim, né? Quando houvesse aumento extraordinário dos serviços, né, e necessidade transitória de substituição de pessoal permanente, a reforma trabalhista alterou essa lei, a 6019 de 74, e permitiu a terceirização, inclusive em atividade fim. Quero destacar aqui para vocês o artigo 4º-A da Lei 6019, com a redação que lhe foi atribuída pela reforma trabalhista. Ele passou a dizer o seguinte: que considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante, que é a toma cá, para deixar aqui uma pulguinha atrás da orelha de vocês, diz respeito ao trabalho em si. Eu disse para os senhores que uma das características básicas da relação de emprego é a subordinação. Só que essa subordinação, numa relação clássica, se dá de forma permanente, contínua, né, no âmbito dessa relação, até porque a prestação de serviços também se dá de forma não eventual, de forma contínua, com alguma habitualidade. No caso específico do trabalho intermitente, nós temos aqui uma peculiaridade que é o seguinte: embora nós tenhamos uma relação de emprego e exista a subordinação, essa subordinação, ela se verifica de forma
não de forma contínua, não de forma permanente, mas apenas naqueles períodos em que o trabalhador é convocado pelo empregador para prestar serviços, ok? Só para vocês entenderem, o artigo 443 da CLT foi alterado pela reforma trabalhista e ele passou a prever o seguinte: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. E aí, no seu parágrafo 3º, o artigo 443 da CLT já define o que vem a ser trabalho intermitente. Diz assim: considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses. Ou seja, o empregador convoca o empregado para prestar serviços ocasionalmente, quando há uma necessidade dessa mão de obra. E, por outro lado, o empregado, como essa prestação de serviços não vai se dar em regime de exclusividade, pode também se recusar a prestar tais serviços, né? Sem que isso caracterize ato de insubordinação. Mas, na medida em que esse empregado se coloca à disposição desse empregador, ali, durante aquele exato período de prestação de serviços, existe subordinação. A esse trabalhador não é assegurado, como a todo e qualquer empregado, a percepção de um salário mínimo ao final de cada mês de prestação de serviços, ao final de cada período de prestação de serviços, mas sim um salário mínimo hora, ou o salário que seja percebido por outros empregados que exerçam a mesma atividade, né, mas calculado à base horária, ou seja, levando em consideração o período em que ele efetivamente se coloca à disposição desse empregador, ok? Então, nós temos aí essa peculiaridade. No trabalho intermitente, essa subordinação se dá apenas naqueles intervalos de tempo em que se verifica a efetiva prestação dos serviços, ok? O trabalho intermitente, ele foi largamente utilizado, né, ou pelo menos, segundo dados, digamos assim, oficiais, acabou promovendo uma ampliação no que toca à criação de vagas formais, né, no nosso mercado de trabalho. No período de novembro de 2017 a julho de 2019, largamente essa mão de obra, contratando trabalhadores só para períodos ocasionais, em que as vendas cresciam exponencialmente, em virtude de alguma data, ou mesmo nos finais de semana, ok? Bom, e para finalizar essa minha primeira abordagem, eu quero falar com vocês um pouco do teletrabalho. Já havia uma disposição na nossa CLT que fazia referência ao teletrabalho, especificamente o artigo 6º, mas ele foi devidamente regulamentado pela reforma trabalhista, ok? O trabalho intermitente foi introduzido pela reforma trabalhista e o teletrabalho foi regulamentado pela reforma trabalhista, a partir do artigo 75A da CLT. E aí, esse dispositivo diz o seguinte, que considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Então, para a caracterização do teletrabalho, nós temos, em primeiro lugar, uma preponderância da prestação dos serviços fora das dependências do estabelecimento do próprio empregador. A utilização de meios de telemática, telefonia e informática para a prestação desses serviços. Uma necessidade de se fazer aqui uma distinção em relação ao trabalho externo, que é aquele habitualmente realizado também fora das dependências do empregador, e que não está submetido ao próprio controle de jornada, nos termos do próprio artigo 62 da CLT. E pressupor, né, uma utilização de tecnologias de informação. Qual é a grande questão a respeito do teletrabalho? Ora, a grande discussão o teletrabalho caracteriza a relação de emprego
naquele molde clássico que pressupõe uma subordinação do empregado ao empregador, no que toca à prestação dos serviços, ou é uma mera prestação de serviços? Um contrato de natureza civil, né, que não está submetido à égide daquela normativa trazida pela Constituição, pela CLT e legislação trabalhista esparsa, né? Como caracterizar o teletrabalho? Ora, normalmente, os teletrabalhadores, eles são situados na chamada zona grise, cinzenta ou fronteiriça. Por quê? Caracterizá-los como trabalhadores subordinados, empregados ou meros prestadores de serviço depende de se verificar, no caso concreto, o quão intensa é essa subordinação, como funciona essa subordinação, o controle, como o controle é exercido pelo empregador em relação a esse empregado. Hoje nós temos sistemas que controlam até a própria produtividade do empregado, do momento em que ele se loga até o momento em que ele faz o log-off, né, se é que nós podemos dizer assim. É possível se exercer um controle através de webcam, por exemplo, né? Então, tudo vai depender do grau de intensidade desse controle. Quanto maior o grau de controle, mais próximo nós estaremos da caracterização de uma efetiva relação de emprego. E por que eu toquei nesse tema? Porque, embora, né, nós já tenhamos aqui transformações que nos bastem, né, pelo menos na minha modesta opinião, a partir do advento da reforma trabalhista, nós acabamos nos inserindo nesse contexto de pandemia, gerado a partir de alguns casos, né, identificados originalmente na China, né, e descobertos a partir de 31 de dezembro de 2019, que levou também a uma total reformulação das relações de trabalho. Especificamente no Brasil, foi sancionada a Lei 13.979 de 2020, que buscou estabelecer algumas medidas para o enfrentamento da doença, né, dessa pandemia gerada pela contaminação da Covid-19 no território brasileiro. E, na sequência, foram editadas duas MPs, duas medidas provisórias, a MP 927 e a MP 936. E o teletrabalho foi um dos mecanismos, né, uma das medidas elencadas pela MP 927 para o enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade gerado pela pandemia e com o objetivo de preservar emprego e renda, né? Notadamente em relação ao teletrabalho, dentre outras medidas ali arroladas no artigo 3º dessa MP, no que toca especificamente ao teletrabalho, o artigo 4º da MP previu que aqueles contratos que originalmente foram estabelecidos em regime presencial poderiam ser modificados para o regime de teletrabalho mediante ajuste entre empregado e empregador. E esse acordo poderia, inclusive, ser celebrado em caráter individual, ou seja, pelo próprio empregado com o seu empregador, sem a necessidade de intermediação do sindicato, desde que tal alteração lhe fosse comunicada pelo empregador em 48 horas, tá? Em até 48 horas. O artigo 4º dessa MP diz assim: durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância, e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho, ok? Então, seria possível, tá, se fazer essa alteração, desde que houvesse a comunicação prévia pelo empregador, por escrito, ou mesmo por meio eletrônico, tá? Seria possível a utilização do meio eletrônico até para evitar esse contato presencial, ok? De todo modo, acho que esse talvez seja o grande legado, né, e uma das grandes reformulações que nós vamos ter no contexto do próprio mercado de trabalho brasileiro e mundial, como uma decorrência dessa pandemia que nós estamos vivenciando. Me parece que as atividades vão ser prestadas de forma cada vez mais
remota, né? O próprio judiciário, e aí talvez, acredito que a professora Carolina vai tocar nesse tema, tem adotado e já regulamentou, né, a realização de audiências e sessões virtuais, né? Então, acho que é algo que vai estar no nosso dia a dia, né? Hoje nós estamos aqui realizando uma atividade acadêmica, uma palestra de forma remota, não é? Então, acho que é algo que cada vez mais vai estar presente no nosso contexto. Por óbvio, a adoção do regime de teletrabalho implica numa transferência de parte dos riscos do empreendimento, que antes incumbiam ao empregador, ao empregado, a custos referentes à produção, que antes eram arcados exclusivamente pelo empregador. E, consequentemente, a própria MP disse o seguinte, né, no parágrafo 3º do próprio artigo 4º que eu mencionei anteriormente: as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância e ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito. Então, as partes poderão prever como vai se dar o reembolso dessas despesas que passarão agora a ser arcadas pelo trabalhador, quando antes eram arcadas pelo empregador, em virtude da mudança de regime presencial para remoto, ok? Sem querer avançar mais na hora, acho que essas seriam as minhas considerações para abrirmos esse debate, e passo, então, de imediato aqui a palavra à professora Carolina, para que ela possa também tecer aqui as observações acerca dessa reformulação que nós vivemos também na seara do direito processual do trabalho, agradecendo mais uma vez a presença de todos e reiterando aqui a honra e a satisfação que é dividir mais essa atividade, esse webinar, especificamente com minha colega e dileta amiga, professora Carolina Tupinambá, ok? Então, por favor. Muito obrigado, professor Daniel, o prazer é todo meu, uma alegria a gente estar aqui juntos, estivemos de manhã na Unirio e agora, né, mais à tarde, aqui com o pessoal da UERJ. Cumprimento todos os professores que estão assistindo, professora Heloísa Helena, professor José Ricardo, que falou conosco aqui pelo bate-papo, saudades dele, de todos os colegas na sala dos professores, dos alunos pelos corredores, pelas salas de aula. Então, hoje vamos falar, quer dizer, o professor Daniel trouxe essa abordagem do ponto de vista do direito. Meu óculos está com reflexo aqui feio, né? Vou botar aqui, pronto, melhorou. E aí, então, o professor Daniel fez essa abordagem do direito material, e aí ficaria a minha incumbência de falar sobre o direito processual, as novas tendências do direito processual. E aí, meus amigos, para além dessa questão da pandemia, né, que a gente está vivenciando aí, esse momento difícil, desafiador, nós já vínhamos observando uma tendência de modernização do direito processual, o direito processual do trabalho, há algum tempo, e me parece que devido a algumas forças, algumas premissas que se tornaram inconsistentes diante da nova realidade. E aí, quais premissas, basicamente? A gente tem, né, um direito do trabalho influenciado, basicamente, pela tecnologia, pela globalização, né, que são forças disruptivas muito grandes. Essas duas forças disruptivas, elas acabam modernizando o direito do trabalho e fazendo com que caia. Quais são as principais premissas? A questão de um protecionismo unilateral, a gente acaba vendo que o direito do trabalho, e o processo do trabalho também, ele foi erigido, né, numa premissa mais dicotômica do direito do trabalho, ou seja, quando você tem um empregador com poder alto e o empregado via de regra, hipossuficiente, e hoje você consegue enxergar vários cenários mais plurais, mais heterônomos, em que você tem alguns empregados que não necessitam tanto de proteção e algumas pequenas empresas. Hoje, para vocês terem uma ideia, 70%, né, do mercado de trabalho nacional, ele é grato à microempresa. A microempresa hoje no Brasil
Brasil, ela emprega 70% da mão de obra nacional. Então, essas empresas também precisam de uma atenção, de uma proteção do Estado, né, para conseguir a manutenção das atividades e, via de regra, a manutenção dos empregos. Então, a gente não tem mais um ambiente tão homogêneo, tal qual for erigido o direito do trabalho. Pelo contrário, a gente tem um ambiente muito mais plural, muito mais complexo, muito mais heterogêneo. Ao lado desse mundo que ficou mais colorido, que a vida era muito preto e branco, você era empregador, você era detentor do capital, você era explorador de mão de obra, e você era empregado, você era chão de fábrica, você não tinha nenhum poder decisório. Ao lado desse colorido que o mundo ganhou, a gente ainda tem uma nova força a trabalhar aí com o desmonte dessas premissas, que são as garantias de um processo justo. A gente, desde 92, a gente é signatário, né, da Convenção do Pacto São José da Costa Rica, que no seu artigo 8º traz como premissa básica, né, de processo justo, um processo que respeite o contraditório, que respeite a ampla defesa, um processo que, bem ou mal, evolua ao longo das garantias de um tribunal competente, você conseguir acessar esse tribunal, de você encontrar um juiz imparcial nesse tribunal, você conseguir voz, participação nesse tribunal, e esse tribunal responder em tempo razoável e ainda haver efetividade. Então, essas seriam as 6 garantias de um processo justo que vem sendo trabalhados não só na Corte Americana de Direitos Humanos, mas também na Corte Europeia. O artigo 6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos também traz premissas para um processo justo. Então, vejam, a nossa compreensão de um processo justo, ela vem se aprimorando, né? O mundo do direito material vem se tornando mais complexo, e isso tudo cercado por um ambiente de muito impacto tecnológico e tomada de mão de obra, independentemente de que canto você esteja, via globalização. Nesse cenário todo, ainda temos aí o enfrentamento da Covid-19, que acaba trazendo algumas lições, alguns legados, digamos assim. Um dos legados mais marcantes é esse que o professor Daniel falou, quer dizer, o trabalho remoto, o trabalho via domicílio, me parece que será uma grande herança disso tudo que a gente está vivendo, né? Uma diminuição das viagens a trabalho, com uma diminuição dessa vida que se levava, que você tinha que ir nos locais para desempenhar o trabalho. Eu acho que isso tem sido se é que a gente tem alguma coisa positiva nesse cenário todo que a gente está vivendo, isso me parece ser uma delas, né? Além da gente ficar com a atenção voltada para as nossas famílias, para os nossos projetos pessoais de carinho, de afeto com as pessoas que a gente ama, de cuidar, de solidarizar com a sociedade, com as pessoas que estão precisando de maior atenção. Enfim, me parece que isso seria uma das lições, né, dessa pandemia, que acha o processo do trabalho nesse estágio de globalização, de tecnologia, né, de uma compreensão moderna de um processo justo e de um colorido diferente das premissas que se balizaram o processo do trabalho. Bom, então esse é o palco, né? E aí, qual que tem sido aí o show, né? A gente está na moda dessas lives aí. Tá? Então, o palco, o cenário da situação que se coloca é esse. E aí, quais são as tendências do novo cenário? Primeira tendência que eu amo de paixão, meus amigos, qual é? É a seguinte: as pessoas não estão mais resolvendo os conflitos unicamente na justiça do trabalho. O Brasil é um país que tem muito essa tendência, essa vocação de expelir o conflito para o Estado. Você não tem muito você não tem aquela cultura do diálogo, né? A cultura de uma solução protagonizada pelos próprios atores sociais. E isso me parece que vai mudar cada vez mais. Ou seja, novas formas de solução de conflitos, elas parece que vieram para ficar. A gente tirou, não só, vejam, pela medida provisória 927 e 936, são 2 medidas provisórias que legitimam acordos individuais.
inclusive, que foi objeto da ADI 6363, sem sequer a aquiescência prévia dos sindicatos. Então, o que fica dessa história? Logicamente que o direito do trabalho não vai ser reescrito, os acordos individuais não vão prevalecer em relação aos acordos coletivos. Isso é uma situação circunstancial. Mas ela deixa um recado. Qual o recado? Que é possível o diálogo dentro da fábrica, né? Os comitês de empresa do direito alemão, os órgãos de diálogo social internos, os ambientes internos, sem as formas de solução de conflito extrajudiciais. Me parece que isso é um legado muito importante de ser apreendido pelos atores que vivenciam conflitos trabalhistas. A gente não teve sequer, as medidas provisórias, elas autorizam, me parece, né, e na ótica do Supremo Tribunal Federal igualmente, que elas autorizam essa perspectiva de solução de conflitos interna diante do estado de calamidade, da urgência. Ou seja, hoje o Ministério da Economia, a Secretaria do Trabalho e Emprego, contabiliza mais de 4 milhões de acordos individuais. A gente não tinha nem musculatura sindical para dar conta disso. E o fato é que se pôde diagnosticar nisso tudo que, apesar desses grandes inimigos mortais ao longo dos séculos, capital e trabalho, né, capital e mão de obra, a gente tem também uma zona de confluência que pode ser explorada, principalmente, né, pela apreensão de soluções internas de conflitos sociais. Então, isso me parece ser uma lição positiva, que pode ser extraída dessas medidas provisórias, e isso já vinha acontecendo, né? A gente tem formatos diversos de solução de conflitos. Ontem eu estava falando com o pessoal do CALC, as lives do CALC, e o tema era justamente... qual que era o tema? Já estou ficando até maluca, é tanto tema, mas era as formas de solução de conflitos pela internet. Na verdade, eram só as ODRs, né? As Online Dispute Resolutions. E aí a gente também acabou falando um pouco desse cenário tecnológico sobre o cenário processual do trabalho. Mas vejam, as ODRs, o impacto, né, o aceleramento que elas vão ter a partir desse estágio que nós estamos vivenciando do coronavírus, em que as pessoas elas se privam da convivência social para poder monitorar aí a prevenir a contaminação pelo vírus. Então, você está visto muitos empreendimentos comerciais possibilitando canais que nunca tiveram canais de ouvidorias, de ombudsman e de diálogo com o consumidor final, abrindo esse tipo de canal, e esse tipo de canal historicamente tem sido o canal que, inclusive, deu início ao movimento de ODRs, de plataformas de solução de conflitos online, né? O primeiro canal que a gente, quem é que foi o primeiro agente que conseguiu estabelecer forma de solução de conflito online? Foi a plataforma conhecida de todos, o eBay. O que o eBay fez? O eBay vendia milhões, 400 milhões, 900 milhões todo ano. E abriu um canal das pessoas poderem interagir, se tivesse recebido a mercadoria com algum problema, e que pudessem reclamar, que pudessem falar. Depois esse movimento começou a ser sofisticado, aí você começou a ter uma forma de solução de conflitos entre os consumidores e os fornecedores da plataforma do eBay, até que se tornou uma das plataformas de solução de conflito virtual maior do mundo que vocês possam imaginar. Logo depois foi seguido pelos chineses, a plataforma Alibaba, e você tinha alguns usuários, olha que interessante, alguns usuários sendo eleitos como juízes virtuais daquela solução de conflitos entre o consumidor e o vendedor. Então, até que hoje aqui na América a gente tem o Mercado Livre trazendo já
um gancho de interação entre os consumidores e vendedores, já caminhando para a instituição de uma forma de solução de conflitos online. Né? A gente tem, então, esses movimentos de solução de conflitos remotamente, que partem de uma premissa muito simples, qual seja, que a justiça é muito mais do que um lugar, né? Que a justiça é um sistema, que a justiça é um estado de coisas. Então, vejam, essas novas formas de solução de conflitos me parece uma das principais novas tendências do processo do trabalho. Elas se dividem em formas de desjudicialização simples e rasteira, como a gente viu com o que aconteceu com o divórcio. Divórcio é uma coisa seríssima, você precisava de um juiz, de um papa, de um rei, para poder ter o divórcio. Agora a pessoa vai no cartório e se divorcia. Isso me parece que não vai ser o caso do processo do trabalho. A gente tem um segundo caminho, né, de forma de solução de conflitos, que é o caminho de centros decisórios autônomos, sem ser o poder judiciário. É o caminho da arbitragem, o caminho dos tribunais privados, de algumas ODRs privadas, de algumas formas de solução privados online. E a gente tem um último caminho de solução, que são os caminhos consensuais. E aí a gente está falando da mediação, da conciliação, aí a gente está falando de diversos procedimentos no direito comparado, né, que partem de gatilhos de diálogo entre os protagonistas do conflito, fact-finding, e coisas, principalmente no direito anglo-americano, em que você tem um espaço muito grande para o consenso. Então, esses três caminhos, a não ser a desjudicialização, que não vejo como no processo do trabalho, mas esses caminhos de solução consensual de conflitos e de tribunais arbitrais, me parece ser uma tendência a ser ilustrada. Uma outra tendência, e eu não marquei, Daniel, eu não sei cadê o nosso negócio aqui, mas eu acho que tem 10 minutos ainda, não tem? Aí, bom, uma outra tendência, eu vou falar logo para não dar tempo, eu vou falar logo as que eu mais gosto. Uma outra tendência, uso da inteligência artificial nas formas de solução de conflitos, no judiciário e fora do judiciário. Gente, isso aí é uma situação para todo mundo sair correndo desesperado, porque, assim, o mundo não será nunca mais o que era antes, né? E cada vez que a gente vê, cada vez que eu leio esses negócios de inteligência artificial, eu falo, meu Deus do céu, correr atrás do prejuízo, porque tem gente, quer dizer, os tais juízes robôs, já são uma realidade em diversos países. Na Estônia, agora você já tem um código organizando quais os tipos de conflito que vão ser resolvidos por inteligência artificial. E aí tem pensão alimentícia até 400 euros, problema de multa de estacionamento, pequenos conflitos cíveis, em que a decisão de primeiro grau, vejam vocês, a decisão de primeiro grau, ela é conquistada pelo uso da inteligência artificial. Isso é uma realidade no norte europeu, isto é uma realidade em jurisdição penal nos Estados Unidos, você já tem inteligência artificial sendo usada para cálculo de pena, né, de pessoas condenadas. E aqui no Brasil, você tem todos os tribunais superiores, você tem o robô Vitor no Supremo Tribunal Federal, e você tem, esqueci o nome da robô do TST, como é que é o nome, Daniel? Não sei. É um robô, que é até um nome mais bucólico, e agora me deu um branco, mas que esses robôs, essa inteligência artificial, no Supremo Tribunal Federal, ela tem sido testada, utilizada para juízo de admissibilidade de recurso. No TST, a inteligência artificial primeiro foi usada para mapeamento de processos. Bem TV, viu? Bem difícil, não sabia, eu sabia que era mais romântico. E aí, tem alguns tribunais regionais do trabalho já com uso de inteligência artificial. No Rio Grande do Norte, o robô Poti também, que faz essas análises mais simples, menos complexas. E isso, assim, qual que é o desafio do uso da inteligência artificial desses juízes robôs? Principalmente, né? Eu acho que
acho que são basicamente dois. Eu fico mais, assim, impressionada. Primeiro, a caixa preta, né? A questão de você entender os algoritmos que vão ser utilizados. Então, existe um movimento, por exemplo, o robô Vitor, ele é customizado por um grupo de pesquisa da UNB e tudo que vai colocando. Agora, quando a OAB chegou a fazer uma intimação para que fossem revelados os processos, enfim, sei lá, os sistemas, as sinapses, se fossem cerebrais, do Vitor. A universidade se negou a compartilhar. Então, isso é uma questão muito séria. Como é que a gente vai entender, né? Como é que a gente vai entender o uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário? Isso é uma coisa muito séria. A segunda questão derivada disso é em relação a vieses discriminatórios. Isso foi um problema tem sido um problema muito debatido nos Estados Unidos. Esse sistema, por exemplo, de cálculo de penas, o COMPAS, ele já foi, por diversas vezes, interpelado pelas instituições, no sentido de que ele tem viés discriminatório. Ele calcula penas mais severas para pessoas de determinada raça ou que residam em determinados bairros, em determinados locais. Então, isso é uma questão, me parece muito, muito severa para a gente, né, muito complexa para o direito processual. Recentemente, até um colega nosso da UERJ e mais outros que eu nem sei, nem me lembro o nome, se bem que não está aqui, lançou uma coletânea de textos muito interessantes. O professor Eric, ele é do doutorado do Departamento de Processo, e aí fez Direito, Tecnologia, uma obra muito interessante, eu indico muito, porque, assim, são temas muito instigantes como esse que a gente está tentando aí compartilhar, mas são discussões muito profundas e a gente pensa, né, quer dizer, eu e o Daniel, certamente, quando eu estava na faculdade, Jesus, a internet era uma coisa muito nova, não se fazia, era uma coisa muito nova, então, assim, não era todo mundo que tinha, quer dizer, quando eu era antes da faculdade, quando eu estudei para o vestibular, eu estudava com enciclopédia, você não, enciclopédia, já vai falar um negócio, mas o Daniel também, então, assim, é uma coisa que há tão pouco tempo atrás, porque nós somos jovens, mas há tão pouco tempo atrás, era tão assim, inacessível, né? A internet, ela vem para o Brasil na década de 90, e ela veio, a ideia da internet, no início, não era essa comercialização, ela era o suporte das Forças Armadas, ela não era... E depois, quando caiu no gosto, ninguém vive sem internet, todo mundo tem internet no celular. Então, assim, eu lembro o meu primeiro celular, se jogasse uma pessoa, a pessoa morria, não tinha esse negócio de roubar celular, porque se você reagisse com o próprio celular, já era uma arma. Então, assim, e você pensar que hoje, né, a internet das coisas, em qualquer lugar que você esteja, então, a velocidade da mudança, ela é muito assustadora. Então, eu acho que isso, muito mais do que uma tendência, isso já está acontecendo em vários tribunais regionais, né? Os alunos da graduação têm que sair preparados para esse novo normal. Isso é um direito processual, você trabalhar com o sistema, você saber o que é, você entender algoritmo, você entender, ter essas noções, a gente não tem, a gente não está acostumado com isso, a gente estuda na faculdade os 5 anos para brigar, ninguém mais quer brigar, o pessoal quer resolver, quer fazer as pazes, quer ter formas consensuais de resolver, né? E para escrever igual os alucinados. A gente, quando eu era da graduação, estudei na UERJ, em 98, o pessoal entregava 6 páginas de papel ao maço para a prova e ganhava 10. Então, hoje não, você tem que passar, né, o seu recado de uma forma mais objetiva, mais rápida, a evolução das coisas. Então, isso também, o uso da inteligência artificial também me parece uma tendência. Eu vou separar aqui uma terceira tendência, só porque, assim, eu acho que depois na verdade, na minha apresentação, eu tenho 7 tendências, mas eu vou falar só mais uma que eu gosto, que é o seguinte: a maior responsabilidade das partes no processo. Eu acho assim,
E vejam que isso também vem muito com esse movimento de pandemia. Eu acho que uma coisa que vai ficar da pandemia, a gente não estuda tanto, mas o princípio da solidariedade, o artigo 3º da Constituição, eu acho que ele entra muito em voga, de cooperação, de solidariedade, né, de empatia. Isso, você transportar isso para o processo, você traz um processo super antenado, que já vinha sendo um movimento muito grande desde o CPC de 2015, né? Na atuação das partes em boa-fé. Eu acho que isso fica um critério muito divisor de águas do juiz do trabalho moderno, né? Do que as partes se fazem, qual a forma de atuação das partes que a gente vai ter agora. A resolução do TST, qual que é o número da resolução, meu Deus, que reúne a resolução, o ato conjunto do TST número 173, de 2020. O que ele fala? Ele consolida, uniformiza no âmbito do TST, regulamentação de trabalho remoto, de serviços de funcionamento judiciário não presencial, realização de sessões de julgamento telepresenciais com o objetivo de prevenir a Covid-19. Então, meus amigos, se a gente está pensando num cenário de audiência remota, de sustentação oral virtual, né, a gente não pode ficar com aquela mentalidade, a testemunha mentiu, a testemunha foi comprada, isso é bobeira, isso é coisa, né, do tempo remoto. Então, a gente tem que dar um passo à frente no estágio civilizatório, na confiança de atuação das pessoas no processo, né, e a gente está passando uma era que, quer dizer, a testemunha vai ser ouvida de onde ela estiver. Aí nos grupos do WhatsApp, eu não aguento. As pessoas, mas vai ter o ponto eletrônico. Olha a mentalidade, né, de tomada pela mediocridade da vida comum que a gente vinha vendo até agora. A gente tem que dar um estalo, um passo à frente de um processo, de um estágio civilizatório mais responsável, mais coerente, né, mais compromissado, porque, assim, se a gente paralisar e não tiver essas audiências virtuais, imagina o tanto de pessoas, quando é que essa vida vai voltar ao normal? Ninguém sabe. Imagina o tanto de pessoas que vão ficar desguarnecidas, o tanto de jurisdicionados que vão ficar, né, à espera de uma decisão, porque a gente não tem maturidade civilizatória suficiente para dar esse passo à frente. Então, o processo eletrônico, ele é um rompimento de barreiras, ele não é igual o que a gente viveu no IDOC, no PJE, que é transformar o que a gente tinha no papel em PDF. É muito mais que isso. É uma quebra de mentalidade, mindset total. Então, assim, quando a gente pensa que petição é o que a gente achava, que você escrevia, 2 fatos do direito, esquece isso, pelo amor de Deus. Ninguém que está para falar de fatos de direito, ainda mais aluno da UERJ. Eu estava fazendo aqui, antes de começar esse evento, um memorial. Hoje, os memoriais da minha vida, eles têm assim, olha que bonito. Não dá para ver? Dá. Eles têm, assim, infográficos. As pessoas querem que desenhem. Ninguém quer mais aquele negócio, do fulano, o Tício, o Mévio, ninguém quer saber desses homens. A pessoa quer saber do homem que interage, do João, que está ali na rua, quer que desenhe bonequinho. Então, aqui eu estou desenhando um negócio de uma justa causa. Então, assim, o que eu sugiro aos alunos, que eu indico aos alunos, que corram atrás da parte de visual law, né, de design law, as pessoas não estão mais escrevendo, as pessoas não se comunicam mais como se comunicavam antigamente. Isso é uma grande vibe do processo eletrônico, da forma de pensar o processo eletrônico, sem ser, né, o IDOC. O que era o IDOC? A gente mandava por e-mail, nossa, quanta modernidade. Chegava na vara, o povo imprimia e juntava no processo físico. Então, isso é ridículo. Aí agora a gente passou para o PJE com essa mentalidade. O passo à frente é a gente raciocinar no mundo virtual, né, sem aquela mentalidade de outrora. É desafiador, é diferente, quer dizer, vocês estão entrando num novo direito, um direito completamente disruptivo, são outros focos de atenção que deve ter, né, que o aluno deve se preparar para encontrar no mundo lá fora, mas eu acho que é um direito mais civilizado, mais sofisticado, mais desafiador, principalmente mais solidário. Então, seriam essas as palavras que eu queria compartilhar. Espero que tenha sido claro, que tenham gostado. Fico à disposição. E, assim, prefiro aula física. Apesar de tudo isso que eu falei, prefiro
ver a carinha, assim, apertar as bochechinhas, mas enfim, estamos aí nesse momento duro de viver. Então, fiquem com Deus, se cuidem. Bom, gente, então, como eu antecipei, né, eu só abri caminho para as considerações da professora Carolina, né? Sempre pergunta. Enfim, e aí, acho que a gente ainda tem aqui um tempinho, sem querer alongar o evento além do previsto, porque eu sei que há aqui uma verdadeira disputa por mentes e corações, né? Nós temos vários seminários, né? Pululando por aí, e a gente sabe que é difícil manter a concentração durante muito tempo dentro desse novo formato, por mais providencial que ele seja nesse momento que a gente está atravessando. Então, se vocês tiverem algumas considerações ou alguma dúvida que queiram compartilhar conosco, já partindo para essa parte final do nosso webinar, nós estamos à inteira disposição, agradecemos imensamente aqui pelos comentários dos nossos alunos, né, a Alice, o Ellen, né, só para, não quero cometer nenhuma injustiça, né, mas só para mencionar aqueles que se manifestaram aqui através do nosso chat, para a gente é muito difícil, né, também manter esse distanciamento em relação a vocês, né, não há razão para nós estarmos aqui se não forem vocês, então, para a gente é algo complicado, mas pelo menos a tecnologia nos traz uma outra benesse, né, que é estreitar, diminuir as distâncias, né, foi isso que ela nos oportunizou hoje. Então, se tiverem ainda alguma dúvida ou alguma consideração, antes de nós partirmos aqui para a nossa despedida, para as nossas considerações finais, nós estamos à disposição. Pediria só que vocês consignassem através do chat, para que a gente pudesse responder na sequência. Tem alguma questão, gente, que vocês queiram falar em relação às MP? Mas tem um aqui, o Daniel, o Vitor Emanuel, não é isso? Isso acontece porque... Ah, não, né? O Vitor é o nosso moderador, ele é quase o nosso robô Vitor, entendeu? Ele é que a nossa palestra hoje. E aí ele perguntou, ele falou, né? Ele estava falando da sua parte, Carolina, em relação à tomada de decisão em um contexto de inteligência artificial. Se você quiser comentar, acho que ele fala do próprio mecanismo, como a inteligência artificial é utilizada, embora isso seja uma covardia, Carolina, porque ele tem um conhecimento de causa muito maior que o nosso. Ele é dessa turma que vai dominar o mundo. Então, mas enfim, né, se você quiser... E o professor José Ricardo também colocou lá. Daniel, você acha que estamos diante de um processo crescente de flexibilização do direito do trabalho para que cada vez mais ele, o trabalho, seja tratado como mercadoria? Olha, o que a gente percebe, depois tem uma pergunta na sequência para você, Carolina, então, a minha percepção e a percepção de várias pessoas que buscam estudar o direito do trabalho no sentido de que essa flexibilização muitas vezes vem acompanhada de fato de uma precarização, né? Várias dessas mudanças introduzidas pela própria reforma trabalhista teriam o escopo, o mote de ampliar o acesso ao mercado de trabalho, né? Não por acaso a maior parte das vagas aqui criadas, né, no mercado de trabalho, naquele período que eu enfoquei quando mencionei a estatística, né, foram decorrentes da adoção do trabalho independente, né, mas fato é que isso, pelo menos, sob uma perspectiva social, traz um certo grau de precarização, porque, veja, ampliam-se os postos de trabalho, ok, falando especificamente aqui do trabalho intermitente, mas, ao mesmo tempo, esse trabalhador, ele não sabe quando vai ser chamado para prestar serviços, né? É bem verdade que o empregador também não sabe se ele estará disponível para prestar serviços quando for requisitado, porque a recusa também não importa em insubordinação. Mas fato é que, num contexto em que a oferta de mão de obra é superior à própria demanda, a tendência é que esse trabalhador não tenha sequer como prever, não é, quando irá trabalhar novamente e quanto irá receber. Não é? Então,
assim, eu posso dizer que a maior parte dos autores, né, se posiciona no sentido de que, embora legal, de fato traz uma certa precarização das relações de trabalho, né? A professora Carolina, há pouco tempo, coordenou com um outro professor nosso aqui da UERJ, o professor Fábio Rodrigues, uma coletânea, um livro, uma coletânea de artigos sobre a reforma trabalhista. Eu tive a honra e a satisfação de apresentar um dos artigos, mas eu nem quero destacar isso. O professor Fábio Goulart Vilela, que é um grande amigo, se não me engano, ele ainda hoje é o chefe aqui da regional, né, do Ministério Público do Trabalho, se eu não me engano, é procurador do trabalho. Ele escreveu um artigo muito interessante sobre terceirização, agora tocando em outro ponto, e ele dizia o seguinte, que, evidentemente, as empresas prestadoras de serviços se tornaram não em autênticas prestadoras, mas em verdadeiras intermediadoras de mão de obra. Porque se era um pressuposto da terceirização ilícita não haver subordinação no que toca ao tomador dos serviços, seria impossível se ter uma terceirização em atividade fim sem subordinação, com trabalhadores terceirizados e trabalhadores empregados realizando rigorosamente a mesma atividade, né? Eu mencionei isso ao longo da minha fala, essa parte final. Então, é lógico que a gente vê uma certa precarização. O argumento para sustentar essa questão é o seguinte, olha, mas ainda assim existe um vínculo de emprego, não entre o trabalhador e o tomador dos serviços, mas entre o trabalhador e o prestador. É melhor do que nada, sim, mas é uma banalização da mão de obra, né? Me parece que é, de fato, retirar uma dignidade que é íncita ao próprio trabalho e ao trabalhador, tornando essa mão de obra, como o professor bem mencionou, cada vez mais mercadoria, né? Como algo, apenas como mais um tangível, né? Mais um ativo que não traz maiores distinções em relação a qualquer outra mercadoria que pudesse ser comercializada. Pode ser que eu tenha ainda uma visão mais romântica e protetiva do direito do trabalho, acho que a reforma, em algum ponto, andou bem, porque algumas mudanças eram necessárias, né? Um dos grandes argumentos para o fato do Brasil não atrair investimentos externos, né? Era justamente o engessamento trazido pela legislação trabalhista. Então, acho que andou bem, criou a figura do trabalhador hipersuficiente, permitiu a arbitragem em questões individuais, né? Não sei nem se o parâmetro lá adotado foi o melhor, mas foi uma evolução, porque antes se admitia a arbitragem apenas quando nós estivéssemos diante de uma negociação coletiva frustrada. Então, eu acho que andou bem em vários aspectos, acho que a reforma era necessária, mas em alguns pontos, de fato, houve aí uma precarização. Inclusive, professora Carolina, eu e outros estudiosos e pessoas que trabalham com o direito do trabalho, tivemos a oportunidade de constituir a primeira Câmara de Mediação e Arbitragem Trabalhista, que é, inclusive, um projeto de extensão vinculado à própria UERJ, ao nosso núcleo de prática jurídica, né? Se eu não me engano, o título lá a gente colocou um pouco diferente, né, Carolina? Acho que foi o direito na base da conversa, alguma coisa, resolvendo conflitos na base da conversa, alguma coisa assim, né? Mas nós tivemos a oportunidade de fazer isso, que é uma forma de dar uma assistência jurídica que independe da atuação do próprio judiciário, né, que desburocratiza muita coisa, né, e que dá uma maior celeridade à resolução de conflitos, muitas vezes com uma pacificação social mais ampla do que o próprio judiciário é capaz de oferecer, que normalmente quando vem uma sentença sempre tem alguém que se sente vencedor e vencido, e outro vencido, e muitas vezes os dois se sentem vencidos, né, então, às vezes ninguém está satisfeito. Então, muitas vezes, outros mecanismos, né, ou outras formas que são ditas como alternativas ou adequadas de resolução de conflitos acabam funcionando melhor. Então, eu vejo que há mudanças que vieram para bem e outras que, de fato, implicaram em uma precarização, ônus e bônus, né, infelizmente, ou felizmente, não é isso? Então, acho que é isso. Não sei se respondi a questão, são mais ponderações e dúvidas do que propriamente conclusões, né? Enfim. E aí, deixo aqui com a professora Carolina, tem aí uma segunda pergunta. O trabalhador, muitas vezes, fica sujeito à morosidade da Justiça do Trabalho, que é uma coisa ruim. Porém, as formas não judiciais de composição de conflitos não podem ser mais prejudiciais ao trabalhador no sentido da relativização de seus direitos? Acho que eu já acabei invadindo o seu tema.
É isso mesmo. Não foi a intenção, eu nem tinha lido a pergunta ainda. Mas, por favor, certamente você vai acrescentar muito mais do que eu. Não, eu não tenho mais nada a acrescentar. É isso mesmo. O José Ricardo tá digitando. Saudade desse menino. E pensar em José Ricardo, que a gente já teve uma disciplina, Daniel, que tinha um aluno que era todo das coisas, ele tinha uma casa em Búzios. Ele não levou todo mundo da turma, e o Zé Ricardo foi com a esposa dele para a casa de Búzios. E aí foi um final de semana, né, Zé Ricardo? Que era uma maravilha. Poxa vida. Ai, pois é, era uma maravilha. Mas não tem isso não, Zé Ricardo. Eu acho que... E outra coisa, esse projeto na base da conversa, a gente colocou esse nome, porque quem está assistindo, o filho da doutora Rosana Salim, o Lucas. E a doutora Rosana, ela era a presidente do tribunal na época, do TRT, e a nossa ideia, até para desmistificar isso que o professor Zé Ricardo está falando, quer dizer, esse preconceito que existe, a imaginação que a gente tem, né, que é um mito, de que se a gente jogar no colo do juiz, o juiz vai resolver tudo para a gente, vai resolver da melhor forma. Isso é um equívoco muito grande, porque muitas vezes os problemas que a gente tem, que a gente protagoniza, eles poderiam ser muito melhor resolvidos por nós mesmos do que por um terceiro. Então, essa crença, né, de que o juiz ele vai te agasalhar mais, ele vai te acolher mais, é uma tendência equivocada. Tanto é que todos os conflitos que a gente recebe, né, na Sematra, entrem no site para vocês conhecerem, porque é um projeto que começou na UERJ mesmo, né? E o que acontecia? A Justiça do Trabalho é muito, além de lenta, né? Ela acaba, por conta disso mesmo, ela sendo custosa, porque as pessoas têm urgência. Então, quantos procedimentos que a gente tem tido aí na Sematra, que as pessoas estão querendo pagar a verba rescisória, mas não tem tudo agora, tem um pouco agora, um plantinho no mês que vem. Não é muito melhor do que as pessoas simplesmente falar, vai embora e busca seus direitos e você entrar numa ação judicial para receber daqui a 6, 7 meses. Então, assim, a nossa tentativa com a doutora Rosana, que deu a ideia do nome na base da conversa, era justamente um primeiro movimento de tribunal multiportas, ou seja, qual que me parece o grande equívoco da resolução do TST, que fala de solução extrajudicial de conflitos, que é a 174, né, do CSJT, ela fala assim, a mediação aqui no tribunal só vai ser feita por mediadores judiciais, ou seja, só por juízes aposentados e por servidores. Por que não pela sociedade civil? Por que não por estudantes de direito, que era a nossa tentativa com a doutora Rosana? Acabou que, não me lembro o que aconteceu, mas trocou o mandato, enfim, o projeto, essa ligação da UERJ com o TRT aqui da primeira região, acabou a gente não conseguindo concretizar, mas o nome ficou de herança, e depois desse projeto na base da conversa, que era uma interação dos alunos da pós-graduação, com os jurisdicionados tentando fazer um acordo. Isso se transformou na Sematra, que é o projeto que o professor Daniel, a gente acaba agregando não só o escritório modelo da UERJ, como o escritório modelo da Unirio. Então, são 2 escritórios modelos dentro do Estado que podem atender comunidade carente, e me parece que você não que tem perda zero, professor Zé Ricardo, perda zero em termos de qualidade de atendimento, de satisfação das partes. Pelo contrário, a gente só tem ganho. A Justiça do Trabalho, em números, ela divulga que o custo de uma ação trabalhista para o Estado hoje custa em torno de 4.800 e poucos reais, cada ação trabalhista. Então, assim, as pessoas entram em demandas, judicializam demandas completamente esquizofrênicas. Você tem demanda razoável, exatamente no mesmo balaio daquela demanda do sujeito que pede para ser indenizado no valor do sapato que ele tinha que comprar para ir. Então, isso tem alguns projetos de pesquisa que mostram que esse caminho absolutamente aberto da Justiça do Trabalho, sem custo, sem nada, acaba atraindo isso, um cenário anterior à reforma, acaba atraindo as pessoas a uma cultura de judicialização excessiva, né,
de agressividade social num contexto de tomada de mão de obra, e o processo de novas formas de solução de conflitos, formas mais adequadas, elas não só são mais, me parece, mais eficientes, como elas cumprem esse papel cultural, educativo, né? As partes que experimentam o uso, por exemplo, da CEMATRA, elas saem absolutamente satisfeitas. Essa crença de que o judiciário vai agasalhar o trabalhador. Na verdade, a gente precisa de um agente terceiro imparcial, que poderá ser o judiciário ou não, mas não para agasalhar como premissa absoluta uma das partes, mas para tentar promover a continuidade da empregabilidade, a continuidade das atividades laborais, né? No mesmo artigo 3º em que a Constituição prestigia a dignidade do trabalho humano, ela prestigia também a livre iniciativa. Então, o desafio é que haja um equilíbrio civilizado desses atores sociais para que a gente consiga ter uma sociedade com renda, né, mais dividida, porque o que a gente vive hoje de desigualdade social é uma coisa vergonhosa. Então, eu acho que a gente levar para o judiciário as expectativas em exclusividade para esse desafio, eu acho que não só é injusto com o judiciário, como é uma premissa equivocada, porque a gente vê na prática de possibilidade de solução de conflito fora do tribunal. Essa questão de que o judiciário é muito mais, né, que a justiça é muito mais do que um prédio, na verdade, ela é um estado de coisas, né, ela é uma sensação de possibilidade melhor, de convivência social mais qualificada, eu acho que ela é que desestrutura esse tipo de preconceito. Então, sou bem favorável mesmo a essas formas de solução adequadas, não só na teoria, como que eu vejo na prática. Assim, as pessoas são igualmente acolhidas. O que a gente tem que ter é gente se esforçando para participar desse projeto de justiça. Esse nosso projeto do escritório modelo é um testemunho disso tudo. Gente, mais alguma consideração, alguma coisa? Bom, senão a gente também já está aqui com quase 1h30 de evento. Eu vou aproveitar, então, para fazer o encerramento, agradecendo a presença de todos. Agradecer à professora Heloísa, nossa diretora, e ao professor José Ricardo pelo convite para abrirmos, né, essa temporada de atividades, né, remotas, porque não necessariamente todas serão nesse formato de palestra, né? Quero agradecer também ao Vitor e ao Bernardo por todo o suporte que nos deram no que diz respeito a sistema e informática, né? Porque apesar de estarmos familiarizados perto deles, somos verdadeiros analfabetos digitais, então eles foram de extrema valia nesse processo para nos familiarizar com plataforma, AVA, etc. Então, agradecer imensamente e dizer que é uma grata satisfação ter a oportunidade de participar desse evento, não poderia ser em melhor companhia, por toda a admiração que eu tenho pela professora Carolina, e digo mais, né, é uma grata satisfação poder dar início a essa nova etapa, ainda que decorra de uma contingência, né, da nossa faculdade, e manter esse contato com os nossos alunos. Eu sempre digo que, para mim, ser professor da UERJ, como ex-aluno de graduação, mestrado e doutorado, é uma realização profissional, mas também pessoal. Então, quero deixar aqui o meu registro, o meu agradecimento, e, por favor, pedir àqueles que hoje prestigiaram esse evento, que também divulguem os eventos seguintes, que serão ainda apresentados, né? Nós já temos alguns marcados, mas a ideia é que a gente tenha uma agenda extensa no decorrer do mês de maio e junho, vai ser divulgada oportunamente, e aí peço que acompanhem através das nossas redes sociais, comunicação enviada ao CALC, porque é fundamental que a gente consiga realizar cada vez mais esse estreitamento do corpo docente e discente, mesmo em períodos de pandemia, tá ok? Muitíssimo obrigado, uma boa noite. Carolina, quer fazer alguma consideração, se despedir?
Não, querido, muito obrigado também. A admiração é recíproca e um pouquinho mais. Te tenho no meu coração. Você é um professor muito engajado, que eu me inspiro muito. Eu entrei na UERJ em 98, então acho que hoje é um dia histórico para a UERJ. Eu fico feliz de você ter tido a lembrança do meu nome, né, para poder testemunhar essa abertura. Fico muito feliz também de ter reencontrado o professor Zé Ricardo, professor Heloísa Helena, a doutora Rosana Salim, que é uma querida mãe do Lucas, que estava assistindo, trocando mensagem comigo, falar de um tema que eu adoro, que são as tendências do processo do trabalho, me colocar à disposição. Nas redes sociais, @Carol Tupir, quem quiser, né, falar, hoje em dia a vida está virtual mesmo, enquanto isso, me colocar à disposição de todos. Agradecer o Vitor. Eu não estou ligando o Vitor nome à pessoa, não, mas com certeza eu devo conhecer essas perguntas dele aí, todas inteligentes, que eu fiquei tudo aqui. Mas, Vitor, muito obrigado a todos, tá? Um beijo grande. Fiquei feliz de você ter lembrado de mim, Daniel. Isso, sempre, minha amiga. Estaremos sempre juntos aí nessa nossa trajetória acadêmica, pode ter certeza. Meus caros amigos, olha, muitíssimo obrigado, uma excelente noite a todos. Espero que estejamos juntos em outras e renovadas oportunidades, ok? Um grande abraço, muito obrigado. Vou encerrar então aqui a transmissão, viu? Um grande abraço a todos. Tudo de bom.